Cordiais saudações, estamos no programa Investigações sobre o Viver. E o tema de hoje será o escritor Jorge Luiz Borges. O tema da palestra é esse e o título é Nos Labirintos de Jorge Luiz Borges. Não pensem que será uma palestra imparcial, porque eu sou fã de Jorge Luiz Borges. Como muitos não conhecem nada do que ele escreveu ou do que ele gravou, eu vou começar lendo um prólogo de um livro dele, para vocês terem uma ideia de como ele escrevia. Prólogo. Sem, a princípio, me propor a isto, consagrei minha já longa vida às letras, à cátedra, ao ócio, às tranquilas aventuras do diálogo, à filologia, que ignoro, ao misterioso hábito de Buenos Aires e às perplexidades que, não sem alguma soberba, denominam-se metafísica. Também não faltou à minha vida a amizade de uns poucos, que é o que importa. Creio não ter um único inimigo, ou, se houve algum, nunca me foi dado saber. A verdade é que ninguém pode nos ferir, a não ser as pessoas que amamos. Agora, aos 70 anos de minha idade, a frase é de Whitman, dou à estampa este 5º livro de versos, ou seja, isso aí é um prólogo a um livro de versos dele, de poesias dele. Carlos Frias sugeriu-me que aproveitasse o prólogo para uma declaração de minha estética. Minha pobreza, minha vontade opõem-se a este conselho. Não possuo uma estética. O tempo me ensinou certas astúcias. Evitar os sinônimos, que têm a desvantagem de sugerir diferenças imaginárias. Evitar hispanismos, argentinismos, arcaísmos e neologismos. Preferir as palavras habituais às palavras assombrosas. Intercalar num relato traços circunstanciais, exigidos agora pelo leitor. Simular pequenas incertezas, pois, se a realidade é precisa, a memória não o é. Narrar os fatos. Isso aprendi em Kipling e nas sagas da Islândia. Como se não os entendesse totalmente. Lembrar que as normas anteriores não são obrigações e que o tempo se encarregará de aboli-las. Tais astúcias ou hábitos não configuram, de certo, uma estética. Além do mais, não acredito em estéticas. Em geral, não passam de abstrações inúteis, variam de escritor para escritor e mesmo de texto para texto, e não podem ser mais do que estímulos ou instrumentos ocasionais. Este, como escrevi, é meu 5º livro de versos. É razoável supor que não será melhor nem pior que os outros. Aos espelhos, labirintos e espadas, que já pode prever meu resignado leitor, se somaram 2 novos temas, a velhice e a ética. Esta, como se sabe, nunca deixou de preocupar certo amigo muito estimado que a literatura me brindou, Robert Louis Stevenson. Uma das virtudes que me fazem preferir as nações protestantes às de tradição católica é seu cuidado com a ética. Milton queria educar os meninos de sua academia no conhecimento da física, das matemáticas, da astronomia e das ciências naturais. O Dr. Johnson observaria, em meados do século XVIII, a prudência e a justiça são preeminências e virtudes que correspondem a todas as épocas e a todos os lugares. Somos perpetuamente moralistas e só às vezes geômetras. Nestas páginas convivem, creio que sem discórdia, as formas da prosa e do verso. Poderia invocar antecedentes ilustres, o De Consolatione de Boécio, os contos de Chaucer, o livro das Mil e Uma Noites.
Prefiro declarar que essa divergência me parece acidentais e que eu gostaria que este livro fosse lido como um livro de versos. O volume em si não é um fato estético, é um objeto físico, entre outros. O fato estético só pode ocorrer quando o escrevem ou o leem. É comum afirmar que o verso livre não passa de um simulacro tipográfico. Penso que essa afirmação embosca um erro. Além do seu ritmo, a forma tipográfica do versículo serve para anunciar ao leitor que a emoção poética, não a informação ou o argumento, é o que está à sua espera. Almejei, por vezes, a vasta respiração dos Salmos ou de Walt Whitman. Com o passar dos anos, comprovo, não sem melancolia, que me limitei a alternar alguns métodos clássicos, o alexandriano, o decassílabo, o heptassílabo. Em alguma milonga, tentei imitar respeitosamente a florida cloragem de Ascasub e das cópulas dos bairros. A poesia não é menos misteriosa que os outros elementos do orbe. Um ou outro verso afortunado não pode envaidecer-nos, porque é o dom do acaso ou do espírito. Só os erros são nossos. Espero que o leitor descubra em minhas páginas algo que possa merecer sua memória. Neste mundo, a beleza é comum. Bem, então, isso é para dar uma ideia de como escreve esse grande ser que foi Jorge Luiz Borges. Vamos passar agora para algumas informações biográficas dele. Jorge Francisco Isidoro Luiz Borges Acevedo é um escritor, ensaísta, poeta e tradutor argentino e importante figura da língua espanhola e da literatura popular. Seus livros mais famosos, Ficções e o Aleph, publicado na década de 1940, são uma coleção de contos interligados sobre temas comuns, incluindo sonhos, labirintos, filósofos, bibliotecas e espelhos, escritores de ficção e mitológicos. As obras de Borges contribuíram para a literatura e ficção filosófica e foram consideradas por alguns críticos como o início da tendência do realismo mágico na literatura latino-americana do século XX. Isso porque a gente vai vendo ao longo do tempo que ele vai tecendo no texto dele determinadas citações eruditas, comprováveis, com outras que não existem. Ele inventa cidades, inventa temas, e essa tessitura foi uma tessitura muito bem feita, daí o termo chamar realismo mágico. Ele que deu início e pôde dar, digamos assim, ele foi a vanguarda de outros escritores, como, por exemplo, Julio Cortázar, com seu Jogo de Amarelinha. Ele abriu o caminho para que houvesse o boom da literatura latino-americana no mundo. Continuemos. Seu poema tardio, quer dizer, nas fases finais da vida dele, fala com figuras culturais como Spinoza, Camões e Virgílio. Nascido em Buenos Aires, Borges mudou-se com a família para a Suíça em 1914, onde estudou no Colégio de Genebra. Observe-se que no fim da vida, ele já cego, ele preferiu voltar para Genebra, onde lá morreu. A família viajou para muitos lugares da Europa, incluindo a Espanha. Então, por aí se percebe que era uma família de classe média alta, que tinha condições de dar uma boa educação para o seu filho. Então, ele nasceu em 24 de agosto de 1899, em Buenos Aires, Argentina. Ele morreu
no dia 14 de junho de 1986, em Genebra, na Suíça. Então, vocês percebem que ele viveu quase que 87 anos. Quais foram as suas ocupações? Ele foi escritor, poeta, filósofo, tradutor, editor, crítico literário, bibliotecário e participava bastante de programa de rádio, fazia palestras, porque é interessante que a maioria das pessoas supõe apenas ele como um bibliotecário, o que não é verdade. Ele participou ativamente da vida cultural da Argentina. E vamos tem algumas questões. Lembremos-nos que a Argentina, da época que ele nasceu, na época que ele estava mais ou menos com os seus 30 anos, etc., era uma das nações mais ricas do mundo. Ela exportava carne e trigo. E Buenos Aires tem o metrô mais antigo, pelo menos da América do Sul, tenho certeza, ou talvez da América Latina. E, nesse sentido, Jorge Luiz Borges encarna perfeitamente a ideia que o argentino é como se fosse um europeu desterrado. A vida cultural argentina, à época, era fervilhante. Eu estou falando da década de 30, da década de 40. Então, e o Jorge Luiz Borges participava ativamente disso, inclusive com participações políticas. Ele foi um dos opositores ao peronismo quando ele era diretor da Biblioteca de Buenos Aires. Aí, como castigo, botaram ele para ser inspetor de porcos ou coisa que o valha. Então, quando dizem que ele era de extrema direita, quando ele apoiou a junta militar, ele não era de extrema direita, ele utilizou aquele ditado do deserto: inimigo do meu inimigo é meu amigo, porque a junta militar também era contra o peronismo. Certo? Bem, então, continuando. Ele era de língua espanhola, de cidadania argentina. Quais foram os trabalhos mais notáveis dele? Pelo menos é o que consta nas biografias. Foi a História Universal da Infâmia, em 1935, Ficções, de 1944, o Aleph, de 1949, Labirintos, de 1962, o Livro da Areia, de 1975. O primeiro prêmio internacional dele foi o Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, em 1962, da França. Ele teve os parentes, foi a mãe dele, Leonora Acevedo, o pai, Jorge Guilhermo Borges, a irmã, Nora Borges, que era a irmã, por acaso, era artista plástica, Guilhermo de Torre, que foi casado com a Nora Borges, Francisco Borges, o avô, e Manuel Isidoro Soares, o bisavô, participaram da história argentina. Como nós estamos num programa de cunho teosófico, uma das formas de se explicar alguém é pelo seu mapa astrológico. Então, colhendo os dados do nascimento de Jorge Luiz Borges, eu elaborei uma carta astrológica, que eu não vou fazer análise astrológica, só vou dar umas pinceladas. Vamos lá. Então, o Jorge Luiz Borges, ele tem, apesar de ter o Sol já no iniciozinho, basicamente no iniciozinho de Virgem, ele tem o ascendente em Câncer. E Câncer é o arquétipo da mãe, tá? E ele tem a Lua no meio do céu. A Lua também pode simbolizar a mãe. Então, isso explica a forte ligação que ele teve com a mãe dele.
Ele nunca saiu de casa, ele sempre morou com a mãe, até a mãe morrer. Então, isso explica bem claramente isso pelo mapa dele. Além do mais, ele tinha, em função desse trígono que ele tem, basicamente, entre Netuno e Sol, e também entre Netuno e Mercúrio, ele tem uma fortíssima imaginação, que ele expressa isso, quer falando, quer escrevendo. Então, o Netuno, na 12ª casa, no mapa dele, ele aproveitou isso muito bem, porque a 12ª casa, ela é do inconsciente. E o Netuno, basicamente, são as suas águas inconscientes. E a partir do momento que há uma relação entre Netuno, Mercúrio e o Sol, a pessoa pode ou aproveitar isso ou virar um drogado. E graças ao bom Deus, Jorge Luiz Borges nos brindou com páginas e páginas de uma literatura fantástica. Vocês vão ver que eu espero, inclusive, que quando alguém acabar de ver este programa, se interesse por alguma obra de Borges. Porque esses labirintos que ele explora são os labirintos do inconsciente dele e do nosso inconsciente. No nosso inconsciente tem labirintos, tem espelhos. E nesses espelhos nós podemos nos jogar os tigres. E nós sempre, nesse nosso inconsciente, a gente sempre duela com alguma coisa, nem que seja com o nosso eu inferior, daí os punhais do Borges. Bem, mas continuemos. Como eu falei, não vou fazer uma análise exaustiva do mapa astrológico dele, só essa pequena pincelada. E aí, outra coisa que a gente pode ver é qual é a data do nascimento dele. 24/8, ou seja, vocês estão percebendo que é iniciozinho de Virgem, né? Então, você soma 24 mais 8 dá quanto? Dá 32. Mais 1899, que é o ano de nascimento dele, nós temos o quê? 1931. Aí você vai somar 1 mais 9 dá 10. 3 mais 1 dá 4. Então, você tem o arcano 14. É a temperança. E na Cabala, você tem as Séfiras, conforme vocês estão vendo no diagrama, e você tem os caminhos que ligam as Séfiras. E, no caso, o arcano 14, ele tem o que é a temperança. Ele é um caminho que liga de Esod a Tiferet. Tá? E o que isso quer dizer? Vamos lá. O caminho é o caminho de Samek. A temperança, que ela vai de Esod a Tiferet, da Lua ao Sol. Então, observa de novo a Lua. Da personalidade, que a Lua pode significar a personalidade também, ao eu superior. Ele está entre os mais importantes e difíceis de toda a árvore. E nele pode ser vivenciada a própria enormidade da grande missão. Ele tem sido chamado de a noite escura da alma. Um caminho no qual a pessoa penetra num túnel profundo. Não há muita diferença entre um túnel e um labirinto, não se esqueçam disso. Na crença que irá encontrar a luz na outra extremidade. Este é um caminho de sacrifício e de tentação, chamado de inteligência da provação. Todas essas frases nos sugerem a ideia que, em última análise, por trás dessa carta está a grande mãe, que é Yahvé Elohim, que é de Biná. Então, estão percebendo, mais uma vez, a figura da mãe. Então, você tem, no mapa astrológico dele, o ascendente em Câncer, que é regido pela Lua. Você tem no mapa astrológico dele
A lua no meio do céu, ou seja, é o luminar mais alto, que também influencia. Você tem, então, o caminho vai de Esod a Tiferet. E Esod tem como correspondência astrológica a lua. Então, vocês estão vendo que isso aí é uma forma dele penetrar fortemente, levando-se à consideração que Netuno está na 12ª casa e tem boa relação tanto com o Sol como com Mercúrio, fazer com que ele explore todo o inconsciente coletivo nosso. Porque o inconsciente de uma pessoa quase sempre toca no inconsciente coletivo. Vamos lá, vamos continuar. Agora vamos ver o que dizem do Jorge Luiz Borges. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai... Diversos autores depois foram vendo a importância dele. Harold Bloom é um crítico muito importante. É um crítico norte-americano que sempre... ele tem respeito pelos seus pares. O que ele fala de Jorge Luiz Borges? Se lermos Borges amiudado e atentamente, tornamo-nos um pouco borgesianos. Na medida em que lê-lo equivale a ativar um conhecimento da literatura em que ninguém conseguiu ir e mais longe do que ele. Né? Então, ou seja... Você ativa o conhecimento que ninguém conseguiu ir mais longe do que ele, então você vê que ele chegou num ponto em função dessas série de coisas astrológicas e cabalísticas que eu falei. Isso pode ativar alguma coisa no seu inconsciente. Tá? Um colecionador de hipóteses admiráveis, um artista da indagação, peregrino do imenso espaço sideral arquitetado pelo intelecto e a imaginação coletiva dos melhores espíritos entre as eras. Observa que esse era um crítico muito respeitado e esse tipo de coisa que ele escreve sobre o Borges. Ele realmente vai ativando essas coisas na gente. Aquela história de, sabe, por que eu não pensei nisso? Agora vamos para outro, Edwin Williamson. Esse Edwin Williamson, ele é um biógrafo de Borges. Fez a biografia que é aparentemente considerada definitiva de Borges. Borges exerceu uma influência fundamental na literatura latino-americana do século XX. E também teria um impacto notável sobre uma ascendente geração de escritores da Inglaterra, Itália, França, Estados Unidos e de outros países, pois sua obra ampliava o alcance da ficção séria de forma surpreendente e estimulava os escritores a se afastar do realismo psicológico ou social baseado nos personagens, ou do realismo social do romance do pós-guerra, para adotar a ficção como artefato reflexivo, retórico, propenso a uma fantasia que se envergonha de si mesma e a preocupações francamente intelectuais e até filosóficas. As primeiras ficções eram fantasias metafísicas, nas quais, por exemplo, o universo era comparado a uma biblioteca bem ordenada, mas ilimitada, que se negava a revelar seu desenho total, ou o jogo de azar e da necessidade comparado a uma loteria regida por um sinistro painel de juízes, ou um romance que se supunha representar os labirintos do tempo infinito. Um tema obsessivo era o duelo, o conflito em busca da supremacia entre dois rivais. Este se convertia em metáfora do anseio por afirmar a identidade, eliminando um rival.
E aí, a gente tem que entender isso, porque Borges ele é fundamentalmente argentino. E o que acontece? A história da Argentina, a história do nosso Cone Sul, lembre-se, ele é do final do século XIX, início do século XX. Qual foi a história do Cone Sul? Nós tivemos ali Guerra do Paraguai, tivemos farrapos, tivemos diversas batalhas, tivemos um pouquinho mais para cima a Batalha do Chaco. Então, há essa história da figura do gaúcho. Gaúcho não é aquele só que nasceu no Rio Grande do Sul. Gaúcho, de um modo geral, originalmente é aquele habitante da Pampa Úmida. Isso envolve a Argentina, envolve pedaços do Chile, envolve o Uruguai, envolve o Brasil. Era aquele domador de cavalos, quer dizer, aquele que estava montado num cavalo, que levava a boiada, e nas guerras havia o embate, o duelo, ou seja, havia que se provar a supremacia. E o Borges é fruto disso. Então, ele joga isso na literatura dele, sabe, eliminar um rival. Só que no enfoque metafísico, esse rival é a própria pessoa, o seu próprio ser interno, que ele tem que ser... hoje em dia nós sabemos que ele tem que ser introjetado, mas no caso dele era aquela história de eliminar, de provar algum tipo de superioridade. E o Jorge Luiz Borges, ele era, antes de mais nada, um excelente frasista. Eu vou citar agora algumas frases dele. Mais incrível que uma flor celestial ou que a flor de um sonho é a flor futura. A contraditória flor cujos átomos agora ocupam outros lugares e que ainda não se combinaram. Olha que interessante. Quer dizer, o mais interessante é aquilo que ainda não existiu. É você observar o que vai se combinar para que aquilo exista. Observe a profundidade desta frase. Ser agnóstico significa que todas as coisas são possíveis, até Deus, até a Santíssima Trindade. Este mundo é tão estranho que tudo pode ou não pode acontecer. Então, você está percebendo, aí está um princípio, eu diria até um princípio taoísta. Ele está percebendo que, quando a pessoa se diz agnóstico, ele está dizendo um agnóstico que não elimina as possibilidades. Vamos para outra. Não odeies o teu inimigo, porque se o fazes, é de algum modo seu escravo. O teu ódio nunca será melhor do que a tua paz. Bem, você acha que eu estaria abusando da inteligência de vocês se eu tesse algum comentário? É autoexplicativa. Observem a sabedoria desse ser que fez essa frase. Sob a lua, a sombra que se alonga é uma só. Ou seja, ele está mostrando que a irrealidade das coisas, que tudo é temporário. É uma sombra só, mas não deixa de ser uma sombra. A velhice poderia ser a suprema solidão, não fosse a morte uma solidão ainda maior. O que dizer disso? Porque aí não se sabe, ele deixa no ar se ele acredita ou não numa hipótese reencarnatória. Se quando nós morremos a gente vai se juntar a algo maior da pessoa que ela leva para o além-túmulo. Fazer bem ao teu inimigo pode ser obra de justiça e não é árduo. Amá-lo, tarefa de anjos e não de homem. Aí há a dificuldade de você tentar amar seu inimigo.
né? E exatamente isso. É por isso que nós nos propomos, como dizia aquela máxima, ama ao próximo como a ti mesmo. É muito difícil, tá? Mas é obra da justiça fazer bem. Agora, amar é um pouco mais, é um tipo de doação que nem todos são capazes. A memória é o essencial, visto que a literatura está feita de sonhos e os sonhos fazem-se combinando recordações. No passado, cometi o maior pecado que um homem pode cometer. Não fui feliz. Ou seja, viva cada dia, tenta ser feliz. Que não adianta, depois de que a pessoa está ficando mais velho, né, você ficar se lamentando daquilo que você podia ter feito e não fez, sabe? Então, tenta ser feliz a cada dia, sabe? O diuturno, ele vai se somando. Um cego é um prisioneiro. Há muito tempo estou cego. Comecei a ficar cego quando comecei a enxergar. Observa a contradição e a profundidade dessa frase. Aceitemos a realidade tão prontamente, talvez porque sentimos que nada é real. Toda literatura é autobiográfica em última instância. Tudo é poético na medida em que confessa um destino, na medida que nos dá um vislumbre dele. Então, ele era um frasista, ele gostava dos diálogos, ele gostava de programa de rádio, ou seja, ele gostava de disseminar, não guardar para ele aquilo que ele sabia. Por isso que ele se empenhava em dar palestras, mesmo quando cego. Mesmo quando cego, ele dava palestras. Ele gostava de expor as ideias, gostava de trocar ideias. Observa que tem um livro sobre as entrevistas dele, e Borges em Diálogos, que são conversas de Jorge Luiz Borges com Oswaldo Ferrari. Ele que escreveu o prólogo, né? Nossa vida, como estes diálogos e como todas as coisas, foi prefixada. Também os temas de que nos aproximamos. No decorrer da conversa, percebi que o diálogo é um gênero literário, uma forma indireta de escrever. O dever de todas as coisas é ser uma felicidade. Se não são uma felicidade, são inúteis ou prejudiciais. A essa altura da minha vida, sinto estes diálogos como uma felicidade. As polêmicas são inúteis. Estar de antemão de um lado ou do outro é um erro, sobretudo se a virmos como um jogo em que alguém ganha e alguém perde. O diálogo tem que ser uma pesquisa, e pouco importa que a verdade saia da boca de um ou da boca de outro. Tratei de pensar ao conversar, que é indiferente que eu tenha razão ou que tenha razão o senhor. O importante é chegar a uma conclusão. E de que lado da mesa vem isso, ou de que boca, ou de que rosto, ou a partir de que nome, é o de menos. Então observa a sabedoria dele, né? Porque nessa hora, remete ao quê? Diálogo de Platão. Através do diálogo, você pode chegar a uma conclusão. Agora, quando você se propõe a fazer um diálogo, você não pode achar que de antemão você está certo. Você tem que se abrir à opinião do outro. Isso ele deixa bem claro, né, nesse prólogo, né? Nessa introdução do livro. Agora eu vou falar algumas das poesias do Borges. Depois eu vou falar de alguns contos do Borges. Por vezes à noite há um rosto que nos olha do fundo de um espelho. E a arte deve ser como esse espelho que nos mostra nosso próprio rosto. Interessante isso. Agora, sobre o labirinto, que era um tema muito essencial dele. Antes, porém, vou fazer uma digressão. Não sei se vocês sabem que o escritor Humberto Eco, que morreu há pouco, era um dos maiores filólogos do mundo. Ele era também fã
declarado de Jorge Luiz Borges. A homenagem que ele fez a Jorge Luiz Borges foi o seu primeiro romance, para alguns um dos melhores que ele fez, se não o melhor, chamado O Nome da Rosa. Neste O Nome da Rosa, ele procura imaginar um mosteiro da Idade Média, em que o chefe da biblioteca era cego. E esse, se eu não me engano, era Borges, o nome desse bibliotecário, e ele procura imaginar nesse mosteiro a biblioteca infinita do Jorge Luiz Borges. Foi uma homenagem marcante dele. E essa biblioteca infinita, naturalmente, é uma biblioteca cheia de labirintos, ordenada de uma certa forma. E é muito interessante isso. Procurem ou ler o livro, ou ver o filme. Tem até uma série, uma determinada TV por assinatura. Labirinto. Nunca haverá uma porta. Estás dentro e o alcácer abarca o universo. E não tem anverso, nem reverso, nem muro externo, nem secreto centro. Não espere que o rigor do teu caminho, que se bifurca, quanto mais em outro, encontre um fim. De ferro é o teu destino, como o teu juiz. Não esperes a investida do touro, que é um homem, e cuja estranha forma plural dá horror à maranha de interminável pedra entretecida. Não existe. Nada esperes, sequer a negra sombra crepuscular, a fera. Então, ele está mostrando aí esse labirinto que todos nós, em princípio, conhecemos, que é o labirinto onde estava o Minotauro, né? E é interessante que é um tema que vai sendo cada vez mais, ele vai explorando, é o labirinto, é a biblioteca. E como eu tenho, agora vou ler um pouco de como Borges se apresenta. Isso aqui é um pedaço de O Fazedor. A título de apresentação desta edição, Borges e eu. É ao outro, ao Borges, que as coisas acontecem. Eu ando por Buenos Aires e me detenho, talvez já mecanicamente, a examinar o arco de um saguão e a porta antiga. E de Borges recebo notícias pelo correio e vejo o seu nome numa lista de professores ou num dicionário bibliográfico. Eu gosto de relógio de areia, dos mapas, da tipografia do século XVIII, do sabor do café e da prova de Stevenson. O outro compartilha essas preferências, mas de um modo vaidoso que as transforma em atributos de um ator. Seria exagerado dizer que nossa relação é hostil. Eu vivo, eu me deixo de viver, para que Borges possa tramar sua literatura. E essa literatura me justifica. Não me custa nada confessar que ele criou certas páginas válidas, mas essas páginas não podem me salvar. Talvez porque as coisas boas não pertencem a ninguém, nem mesmo ao outro, mas à linguagem ou à tradição. De resto, estou destinado a me perder definitivamente e só algum instante de mim poderá sobreviver no outro. Pouco a pouco vou lhe cedendo tudo, ainda que eu conheça seu perverso costume de falsear e magnificar. Spinoza acreditava que todas as coisas querem perseverar em seu ser. A pedra quer eternamente ser pedra e o tigre um tigre. Eu vou permanecer em Borges, não em mim, se é que sou alguém. Mas me reconheço menos nos seus livros do que em muitos outros ou do que no trabalhoso rasqueado de um violão. Anos atrás, tentei livrar-me dele e passei das mitologias do subúrbio para os jogos com o tempo e com o infinito. Mas agora esses jogos são de Borges e terei que imaginar outras coisas. Assim, minha vida é uma fuga e tudo perco e tudo pertence ao esquecimento ou ao outro. Não sei qual dos dois escreve essa página. Então você está vendo que ele vai fustigando o leitor.
quando ele tem uma poesia sobre Heráclito de Éfeso foi aquele que disse que um homem todo dia bebe água no rio, no mesmo lugar. Mas nem o homem é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Então, Heráclito de Éfeso foi o primeiro a mostrar a relatividade das coisas. Então, ele põe essa poesia. Heráclito, o segundo crepúsculo. A noite que mergulha no sono. A purificação e o esquecimento. O primeiro crepúsculo. A manhã que foi a aurora. O dia que foi a manhã. O dia numeroso que será a tarde gasta. O segundo crepúsculo. Esse outro hábito do tempo, a noite, a purificação e o esquecimento. O primeiro crepúsculo. A aurora sigilosa e na aurora o sossobro do grego. Que trama é esta? Do será, do é e do foi. Que rio é este por onde corre o Ganges? Que rio é este cuja fonte é inconcebível? Que rio é este que arrasta mitologias e espadas? É inútil que durma. Corre no sonho, no deserto, num porão. O rio me arrebata e eu sou o rio. Da matéria perecível fui feito, de misterioso tempo. Talvez o manancial esteja em mim, talvez de minha sombra surjam, fatais e ilusórios os dias. Aí, sobre o labirinto, né, que eu já falei para vocês, e vocês vão. Ele tem o outro sobre labirinto, que eu também acho muito interessante. Nem Zeus desataria essas redes de pedra que me cercam. Olvidado, isso é, esquecido, dos homens que antes fui, sigo o odiado caminho de monótonas paredes que é meu destino. Retas galerias encurvando-se em círculos secretos com o passar dos anos. Parapeitos que se racharam na usura dos dias. Já decifrei no pó esbranquiçado rastros que temos. Tenho percebido no ar das côncavas tardes um rugido ou o eco de um rugido desolado. Sei que na sombra há outro, cuja sorte é exaurir as solidões sem fim, que este Hades fiam e desfiam, sugar meu sangue e devorar minha morte. Nós dois nos procuramos. Quem me dera fosse este o último dia da espera. O mundo, para o Jorge Luiz Borges, é como se fosse uma biblioteca. E aí é interessante, eu vou me permitir ler sobre esse conto dele, Biblioteca de Babel. Vocês vão observar que, em função dele ser do iniciozinho de Virgem, é interessante como ele põe as coisas de uma forma ordenada. Nesse conto isso é bem claro. Observemos, então. A Biblioteca de Babel, Jorge Luiz Borges. O universo, que outros chamam de biblioteca, compõe-se de um número indefinido e talvez infinito de galerias hexagonais, com vastos poços de ventilação no centro, cercado por balaustradas baixíssimas. De qualquer hexágono, vêm-se os andares inferiores e superiores interminavelmente. A distribuição das galerias é invariável. 20 prateleiras, em 5 longas estantes de cada lado, cobrem todos os lados menos 2. Sua altura, que é a 2 andares, excede apenas a de um bibliotecário normal. Uma das faces livres dá para um estreito vestíbulo que desemboca em outra galeria, idêntica à primeira e a todas. À esquerda e à direita do vestíbulo há 2 sanitários minúsculos. Um permite dormir em pé, o outro satisfazer as necessidades físicas. Por aí passa a escada espiral que se abisma e se eleva ao infinito. Alguma alusão à escada de Jacó, dá para notar aí, né? No vestíbulo há um espelho que fielmente duplica as aparências. Os homens costumam inferir desse espelho
que a biblioteca não é infinita. Se o fosse realmente, para que essa duplicação ilusória? Prefiro sonhar que as superfícies polidas representam e prometem o infinito. A luz procede de algumas frutas esféricas que levam o nome de lâmpadas. Há 2 em cada hexágono, transversais. A luz que emitem é insuficiente, incessante. Como todos os homens da biblioteca, viajei na minha juventude, peregrinei em busca de um livro, talvez do catálogo de catálogos. Agora que meus olhos quase não podem decifrar o que escrevo, preparo-me para morrer. A poucas léguas do hexágono em que nasci. Morto, não faltarão mãos piedosas que me joguem pela balaustrada. Minha sepultura será o ar insondável. Meu corpo cairá demoradamente, se corromperá e se dissolverá no vento gerado pela queda, que é infinita. Afirmo que a biblioteca é interminável. Os idealistas arguem que as salas hexagonais são uma forma necessária do espaço absoluto, ou, pelo menos, de nossa intuição do espaço. Alegam que é inconcebível uma sala triangular ou pentagonal. Os místicos preferem que o êxtase lhes revele uma câmara circular com um grande livro circular de lombada contínua que siga toda a volta das paredes, mas seu testemunho é suspeito. Suas palavras obscura. Esse livro cíclico é Deus. Basta-me, por ora, repetir o preceito clássico. A biblioteca é uma esfera, cujo centro cabal é qualquer hexágono, cuja circunferência é inacessível. A cada um dos... Vocês estão observando que aí são regras de magia, tudo isso você está colocando, né? Ou seja, o centro é o ponto e a circunferência é o infinito e por aí vai. A cada um dos muros de cada hexágono correspondem 5 estantes. Cada estante encerra 32 livros de formato uniforme. Cada livro é de 410 páginas, cada página de 40 linhas, cada linha de umas 80 letras de cor preta. Porque a gente observa que ele está mostrando uma ordem, ou seja, sabe, tem toda uma sequência lógica. O que é isso? Isso é um cosmos. Então ele está mostrando que essa biblioteca aqui, o universo, é um cosmos. Tá? Também há letras no dorso de cada livro. Essas letras não indicam ou prefiguram o que dirão as páginas. Sei que essa inconexão, certa vez, pareceu misteriosa. Antes de resumir a solução, cuja descoberta, apesar de suas trágicas projeções, é talvez o fato capital da história, quero rememorar alguns axiomas. O primeiro, a biblioteca existe ad eterno. Dessa verdade, cujo corolário imediato é a eternidade futura do mundo, nenhuma mente razoável pode duvidar. O homem, o imperfeito bibliotecário, pode ser obra do acaso ou dos demiurgos malévolos. O universo, com seu elegante provimento de prateleiras, de tomos enigmáticos, de infatigáveis escadas para o viajante, de latrinas para o bibliotecário sentado, somente pode ser obra de um Deus. Para perceber a distância que há entre o divino e o humano, basta comparar esses rudes símbolos trêmulos que minha falível mão garatuja na capa de um livro com as letras orgânicas do interior, pontuais, delicadas, negríssimas, inimitavelmente simétricas. O segundo, o número de símbolos ortográficos é de 25. Essa comprovação permitiu, depois de 300 anos, formular uma teoria geral da biblioteca e resolver satisfatoriamente o problema de que nenhuma conjectura decifrara: a natureza disforme e caótica de quase todos os livros. Então, estou percebendo que ele está colocando dentro do cosmos o caos, né? Um livro, que meu pai viu em um hexágono do circuito 1594, constava das letras MCV.
perversamente repetidas da primeira linha até a última. Outro muito consultado nesta área é um simples labirinto de letras, mas a página penúltima diz: ó, tempo, tuas pirâmides. Já se sabe, para uma linha razoável com uma correta informação, há léguas de insensatas cacofonias de confusões verbais e de incoerências. Sei de uma região montanhosa cujos bibliotecários repudiam o supersticioso e vão costume de procurar sentido nos livros e o equiparam ao de procurá-lo nos sonhos ou nas linhas caóticas da mão. Admitem que os inventores da escrita imitaram os 25 símbolos naturais, mas sustentam que essa aplicação é casual e que os livros em si nada significam. Esse ditame, já veremos, não é completamente falaz. Então, vocês estão percebendo que ele está aqui, ele colocando a anarquia, que o homem nem sempre aceita aquilo que, em princípio, estaria ali. Ele está notando também que dentro de uma coisa lógica, perfeitamente que nós possamos, digamos assim, ingeri-la, tem diversas cacofonias, tem diversas coisas ilógicas. Então, cabe a nós, nessa existência, que é uma biblioteca, que nós vivemos dentro de uma biblioteca que é um mundo, separar uma coisa de outra. Durante muito tempo, acreditou-se que esses livros impenetráveis correspondiam a línguas pretéritas ou remotas. É verdade que os homens mais antigos, os primeiros bibliotecários, usavam uma linguagem assaz diferente da que falamos agora. É verdade que algumas milhas à direita a língua é dialetal e que 90 andares mais acima é incompreensível. Então, tu está percebendo que ele está brincando com a nossa mente. Você faz isso, faz aquilo, que não pode não te levar a nada. Tudo isso, repito, é verdade, mas 410 páginas de inalteráveis MCV não podem corresponder a nenhum idioma, por dialetal ou rudimentar que seja. Uns insinuaram que cada letra podia influir na subsequente e que o valor de MCV na terceira linha da página 71 não era o que pode ter a mesma série noutra posição de outra página, mas essa vaga tese não prosperou. Outros pensaram em criptografias. Universalmente, essa conjectura foi aceita, ainda que não no sentido que a formularam seus inventores. Então, ele está brincando com essas pessoas que vão formulando teorias baseadas em coisas absurdas, que não têm ideia do absurdo daquilo, né? Há 500 anos, o chefe de um hexágono superior deparou com um livro tão confuso quanto os outros, porém que possuía quase 2 folhas de linhas homogêneas. Mostrou o seu achado a um decifrador ambulante, que disse que estavam redigidas em português. Outros lhe afirmaram que em Yiddish. Antes de um século pôs-se estabelecido o idioma. Um dialeto samoiedo-lituano do Guarani com inflexões do árabe clássico. Isso aqui é uma piada, naturalmente, né? Samoiedo-lituano do Guarani. Guarani é a linguagem do Paraguai. Lituânia, você já lá no finalzinho lá do oeste da Rússia, quer dizer, da Ásia. E Samoiedo, você vê que, se não me falha a memória, está na Austrália. Então, com inflexões de árabe clássico. Quer dizer, isso é uma piada que ele fez, né? Também se decifrou o conteúdo. Noções de análise permitiram que um bibliotecário de gênio descobrisse a lei fundamental da biblioteca. Esse pensador observou que todos os livros, por diversos que sejam, constam de elementos iguais: o espaço, o ponto, a vírgula, as 22 letras do alfabeto. Também alegou um fato que todos os viajantes confirmaram: não há, na vasta biblioteca, 2 livros idênticos. Dessas premissas incontrovertíveis, deduziu que a biblioteca é total e que suas prateleiras registram todas as possíveis combinações dos 20 e tantos símbolos ortográficos. Número, ainda que vastíssimo, não infinito. Ou seja, tudo o que é dado a expressar em todos os idiomas. Então, vocês estão observando que ele está querendo mostrar o quê? Se a partir não há 2 livros idênticos, ou seja, as pessoas... pode ser uma metáfora da nossa individualidade. Tudo,
A história minuciosa do futuro, as autobiografias dos arcanjos, o catálogo fiel da biblioteca, milhares e milhares de catálogos falsos, a demonstração da falácia desses catálogos, a demonstração da falácia do catálogo verdadeiro, o evangelho gnóstico de Basílides, o comentário desse evangelho, o comentário do comentário desse evangelho, o relato verídico de tua morte, a versão de cada livro em todas as línguas, as interpolações de cada livro em todos os livros, o tratado que Beda pôde escrever e não escreveu sobre mitologia de Saxões, os livros perdidos de Tácito. Detalhe, esse evangelho diagnóstico de Basílides, ele existiu, só que nunca foi achado. Tá? Então, ele mostra a erudição dele e como ele brinca com as coisas que poderiam estar, que não poderiam. Quando se proclamou que a biblioteca abarcava todos os livros, a primeira impressão foi de extravagante felicidade. Todos os homens sentiram-se senhores de um tesouro intacto e secreto. Não havia problema pessoal ou mundial cuja eloquente solução não existisse em algum hexágono. O universo estava justificado. O universo bruscamente usurpou as dimensões ilimitadas da esperança. Olha que frase bem escrita. Naquele tempo, falou-se muito das vindicações, livros de apologia e de profecia que para sempre vindicavam os atos de cada homem do universo e guardavam arcanos prodigiosos. Para seu futuro. Milhares de cobiçosos abandonaram o doce hexágono natal e precipitaram-se escadas acima, premidos pelo vão propósito de encontrar a sua vindicação. Ou seja, todo mundo quer saber o que lhe reserva o futuro, então sai correndo atrás, né? Esses peregrinos disputavam nos corredores estreitos, proferiam obscuras maldições, estrangulavam-se nas escadas divinas, jogavam os livros enganosos no fundo dos túneis, morriam despenhados pelos homens de regiões remotas, outros enlouqueceram. As vindicações existem. Vi duas que se referem a pessoas do futuro, a pessoas talvez não imaginárias. Mas os que procuravam não recordavam que a possibilidade de que um homem encontre a sua, ou alguma pérfida variante da sua, é computável em zero. Então ele está mostrando o que adianta você querer saber de coisas se você não sabe nem quem você é, né? Também se esperou, então, o esclarecimento dos mistérios básicos da humanidade, a origem da biblioteca e do tempo. É verossímil que esses graves mistérios possam explicar-se em palavras. Se não basta a linguagem dos filósofos, a multiforme biblioteca produzirá o idioma inaudito que se requer, os vocábulos e as gramáticas desse idioma. Faz já 4 séculos que os homens esgotam os hexágonos. Existem investigadores oficiais, inquisidores. Eu os vi no desempenho de sua função. Chegam sempre estafados. Falam de uma escada sem degraus que quase os matou. Falam de galerias e de escadas com um bibliotecário. Às vezes, pegam um livro mais próximo e o folheiam à procura de palavras infames. Visivelmente, ninguém espera descobrir nada. A desmedida esperança sucedeu, como é natural, uma depressão excessiva. A certeza de que alguma prateleira em algum hexágono encerrava livros preciosos e de que esses livros preciosos eram inacessíveis afigurou-se quase intolerável. Uma seita blasfema sugeriu que cessassem as buscas e que todos os homens misturassem as letras e sílabos até construir, mediante um improvável dom do acaso, esses livros canônicos. As autoridades viram-se obrigadas a promulgar ordens severas. A seita desapareceu. Mas na minha infância vi homens velhos que demoradamente se ocultavam nas latrinas com alguns discos de metal, num fritilo proibido, e debilmente arremedavam a divina desordem. Aí ele está mostrando que dentro do caos, que ele repete mais ou menos aqui, a biblioteca. Então ele está mostrando o infinito que está em todo ser humano. Eu agradeço a paciência de vocês por escutarem este fã fervoroso de Jorge Luiz Borges. Obrigado.